Em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar, nem me espantei por perder. A noção ou sentimento de transitoriedade de tudo é o fundamento mesmo da minha personalidade. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo de análise de poemas. E hoje vamos analisar o poema Pequena Canção da Onda, de Cecília Meirelles, uma das maiores vozes da nossa literatura. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e deixe nos comentários qual poema você gostaria que eu analisasse, que eu trago nos próximos vídeos. Você sabia que Cecília Meirelles foi a primeira grande escritora da literatura brasileira e a principal voz feminina da nossa poesia moderna? Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1901 e desde cedo demonstrou sensibilidade e inteligência. Ela se formou professora e sempre teve um olhar muito atento para a educação das crianças. Durante toda a sua vida, ela conciliou o magistério com uma intensa atividade literária e jornalística. Lá em 1919, por exemplo, com apenas 18 anos, ela lançou o seu primeiro livro de poemas chamado Espectros, que foi muito bem recebido pela crítica. E apesar de ela ser mais conhecida como poetisa, a Cecília ela escreveu de tudo: contos, crônicas, literatura infantil e até pesquisas sobre o folclore brasileiro. Um exemplo marcante dessa versatilidade é o livro Ou Isto ou Aquilo, que é um clássico da literatura infantil, cheio de poemas suaves e musicais que brincam ali, com o imaginário das crianças. A obra de Cecília, ela é associada à segunda fase do modernismo, só que na prática ela nunca se associou a movimentos literários, porque a sua poesia é muito mais ligada à tradição lírica luso-brasileira e traz uma forte influência neossimbolista. Você vai notar isso em vários elementos que se repetem em seus versos, como o vento, o mar, a solidão, o tempo, a música. É tudo muito fluido, etéreo, quase como se estivéssemos sonhando acordados lendo seus poemas. E além disso, ela teve contato profundo com a cultura oriental, sendo leitora e também tradutora de poetas como Tagore, Lipô e Bashar. E novamente me perdoe aí a pronúncia desses nomes, tá? E essa afinidade aí que ela tem com o Oriente só reforça a leveza meditativa da sua poesia. Mas a gente não pode se enganar, porque por trás dessa leveza tem muito rigor. A Cecília, ela foi uma das mais habilidosas poetisas da nossa literatura, porque ela escolhia cuidadosamente cada palavra que ela ia colocar e ela usava o verso curto, o paralelismo e a musicalidade. E essa musicalidade é um traço dela associado ao simbolismo. Então, a sua poesia vai ser reflexiva e também de fundo filosófico. Ela vai falar do tempo, do amor, da morte, da natureza e também da própria criação artística. Só que o mais bonito é que essa reflexão que ela coloca aí nos seus escritos não vem de lugar racional ou acadêmico. A Cecília, ela escrevia a partir da intuição e da vivência. Ainda mais porque ela perdeu os pais quando ela ainda era uma menina. E ela também perdeu a avó que acabou criando ela. E mais tarde ela perdeu o primeiro marido que acabou cometendo suicídio. Então essas perdas trágicas acabaram dando a ela uma certa intimidade com a morte, sabe? E por isso, desde muito pequena, ela aprendeu as relações entre o efêmero e o eterno, que é uma marca muito importante da sua escrita. A Cecília Meirelles, ela faleceu em 1964, aos 63 anos, vítima de um câncer. Só que a sua voz segue viva até hoje. E um ano após a sua morte, ela foi homenageada com o Prêmio Machado de Assis, que é o maior reconhecimento da Academia Brasileira de Letras. E agora, galera, eu vou ler o poema Pequena Canção da Onda e depois eu vou fazer a análise. Os peixes de prata ficaram perdidos com as velas e os remos no meio do mar. A areia chamava de longe,
ouvisse a areia chamar e chorar. A areia tem rosto de música e o resto é tudo luar. Por ventos contrários, em noites sem luzes, do meio do oceano deixei-me rolar. Meu corpo sonhava com areia desprendi-me do mundo do mar. Mas o vento deu na areia, a areia é de desmanchar. Morro por seguir meu sonho longe do reino do mar. Bom, então logo no início, a gente já sente o clima de melancolia e de busca. O eu lírico, a gente pode ver que é uma onda que decide abandonar o mar e seguir o chamado da areia. E a gente pode ver que o poema ele é todo construído em versos curtos, com uma linguagem simples, mas profundamente simbólica. Ele não tem rimas fixas e nem uma métrica regular, mas mesmo assim a gente percebe uma musicalidade marcante. Então, nesse poema, a Cecília ela faz uso de repetições, como o termo areia e como as expressões de longe, que criam um efeito de eco e reforçam uma sensação de insistência, de chamado ou até de desejo. Na parte que ela fala, ouvia-se a areia chamar e chorar, o som do CH reforça a ideia de lamento, como o som das ondas na areia, que faz aquele né, que você não precisa ficar falando. O próprio título do poema já indica essa ideia de musicalidade, já que a palavra canção nos remete a um poema com ritmo e melodia. Então, Pequena Canção da Onda vai sugerir algo delicado, passageiro, sendo que a onda ela vai ganhar personalidade, emoções e também desejos humanos. A gente pode ver que a estrutura do poema é fluida, são blocos de versos que vão e voltam, quase como o movimento de uma onda no mar. Depois vocês pegam para ler esse poema na internet, que vocês vão ver que são curtinhos, mais longos, aí volta curtinho de novo, aí você percebe esse movimento de vai e vem, igual a onda, né, que vai e volta, é bem interessante. E falando, né, no mar, o mar, nesse poema, simboliza o lugar de origem, o mundo conhecido, o cotidiano. E já a areia é o grande desejo, o sonho, né? Esse lugar novo que atrai, que chama. Só que o poema também nos mostra o outro lado dessa busca. Por quê? Quando a onda finalmente chega à areia, ela se desfaz. Porque a areia é frágil, desmancha ao toque. Então esse sonho que parecia tão bonito de longe, ele vai se revelar insustentável quando alcançado. A gente pode ver, né, peixes de prata, velas, remos, são imagens que remetem a outros elementos marítimos, mas que estão também perdidos, indicando que nada no mar parece oferecer segurança ou direção. E aí entra um dos temas centrais da poesia da Cecília, que é a transitoriedade das coisas, o efêmero. O desejo, o impulso de mudar, a busca por algo novo, tudo isso pode nos levar a um fim inevitável, como aconteceu com a onda. Só que mesmo sabendo disso, o eu lírico diz lá no final, morro por seguir meu sonho longe do reino do mar. Então é um poema que fala de coragem, de entrega e também de perda. E olhando a trajetória de Cecília Meirelles, esse texto faz parte de uma fase madura, em que ela explora muito as imagens da natureza, os símbolos da passagem do tempo e o conflito entre desejo e realidade. E é interessante perceber como que ela transforma um elemento simples, como o movimento de uma onda, numa grande metáfora da condição humana. E quantas vezes a gente também já foi como essa onda, né? Quantas vezes deixou um lugar seguro para seguir um sonho, mesmo sabendo dos riscos? E aí fica a pergunta, será que vale a pena? Será que é melhor se preservar ou viver o sonho até o fim, mesmo que no final ele nos desfaça? Bom, pessoal, então essa foi a análise do vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários a sua opinião sobre esse poema e também qual o seu poema preferido de Cecília Meirelles. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!